Sou uma idiota por fazer poses esquisitas sempre que minha sogra, acidentalmente, entra no banheiro comigo lá? Então minha sogra, aliás eu sou uma garota, veio ficar conosco por algumas semanas até que sua casa seja reformada para o Natal. O problema é que ela tem entrado aleatoriamente enquanto estou no banheiro. Felizmente, ela nunca me viu nua porque comecei a perceber seu comportamento depois da segunda vez em uma semana. Ela entrava, então se virava e dizia, "Oh, desculpe", e fechava a porta. Eu tentei falar com meu marido sobre isso, mas ele continuou me ignorando e disse, "E daí se ela acidentalmente te viu nua? Ela é família." Ele disse isso seriamente. Temos uma fechadura e eu poderia tê-la usado, mas já passei por um trauma da ideia de ficar trancada em um quarto depois que meu irmão me trancou no banheiro quando eu tinha 5 anos. Então eu tive essa ideia. Eu entrava no banheiro fingindo usá-lo e esperava que ela viesse, porque honestamente, é deliberado neste momento. Quando ela acidentalmente entra, ela me vê em uma posição estranha, desajeitada. Por exemplo, fazer balé, ficar de pé no banheiro ou ficar de frente para a parede com as mãos para cima, totalmente vestida, é claro. Eu podia ver o quão constrangedor e estranho isso seria para ela porque ela ficaria lá por alguns segundos tentando descobrir o que eu estava fazendo. Foi estranho ver sua confusão inicial, mas ela contou ao meu marido, alegando, ela me pegou praticando rituais no banheiro. Esclareci as coisas e revelei o motivo. Meu marido estava lívido. Ele me chamou de infantil e disse que eu fiz a mãe dele se sentir apavorada, estranha pelo meu comportamento. Ele disse que eu deveria ter agido com maturidade e trancado a maldita porta em vez de jogar jogos mentais. Então, sou idiota por isso? Sou um idiota por usar flacades para explicar ao meu irmão e sua esposa por que eles não podem trazer seu bebê arco-íris para o meu casamento. Minha noiva e eu vamos nos casar. Decidimos que o casamento não terá filhos. Sem ódio contra as crianças apenas para mantê-lo mais organizado e contido. Meu irmão Chris e sua esposa têm um filho de 3 anos que todos chamam de bebê milagre ou arco-íris. Ele veio depois de várias gestações fracassadas que duraram anos. Quando descobriram que meu sobrinho foi incluído na regra de não filhos, eles tentaram me convencer a abrir uma exceção para ele. Chris me disse que seu filho é um bebê milagroso e sua presença no casamento trará bênçãos para mim e minha noiva. Recusei e disse que não, o casamento não tem filhos. A esposa dele ficava mandando fotos do meu sobrinho para minha noiva quando ele tinha meses. O que isso significa? Eu disse a eles que não e para parar. Meu irmão me disse que isso poderia causar um rompimento em nosso relacionamento. Eu novamente disse que não e expliquei que o casamento não tem filhos. Ele perguntou novamente e apontou como seu bebê é diferente, já que ele é um arco-íris, um bebê milagroso. Eu novamente disse não e expliquei que o casamento não tem filhos. Eles trouxeram isso à tona quando visitaram minha casa e eu sabia que eles não iriam parar, então fiz flashcards com antecedência com a frase, o casamento é livre de crianças, ponto final, e puxei-os para fora e comecei a mostrar lentamente a eles os flashcards um por um nesta ordem. O casamento, com o adesivo dos noivos, ponto, criança, com adesivo de um bebê, ponto, é proibido, com o adesivo de proibido, e ponto final, com um enorme adesivo de ponto preto. Ambos ficaram atordoados. Eu perguntei se eles entenderam agora e Chris perdeu a cabeça. Sua esposa já havia pegado suas coisas e saído. Chris me chamou de idiota por fazer isso e disse que eu desrespeitei ele, sua esposa e seu filho, que é meu único sobrinho. Ele saiu correndo depois que discutimos. Minha noiva viu tudo e achou engraçado, mas meus pais e Chris estão furiosos além da medida. Eles estão contando a todos sobre a quantidade de desrespeito e zombaria que demonstrei em relação a eles e me disseram para consertar agora. Então, sou idiota por isso. Sou idiota por fazer minha filha devolver uma fantasia de Halloween. Isso aconteceu em outubro, e minha filha ainda está agindo com frieza e mal fala comigo. Minha filha trabalha depois da escola 5 dias por semana. A escola dela fez um concurso de fantasias para o Halloween. Minha filha e suas amigas planejaram uma fantasia de grupo para entrar. Ela foi com as amigas depois da escola comprar fantasias. Peguei ela e suas amigas na loja e elas me mostraram suas fantasias. Minha filha gastou $80 na dela. Fiquei chateado porque é muito dinheiro para gastar em algo que você vai usar por algumas horas. Uso muito irresponsável do dinheiro. Eu disse isso a ela no carro, disse a ela que era ridículo.
Deixei as amigas dela e a levei de volta à loja para devolver a fantasia e os acessórios. Seus amigos encontraram alguém para substituí-la no grupo, e eles ganharam o concurso e um vale-presente Visa de $100 para dividir. Minha filha voltou da escola no Halloween chateada. Ela alegou que tinha que sentar e assistir enquanto seus amigos se divertiam e ela perdeu tudo. Eu apontei para ela depois de dividir o vale-presente que seria muito menos do que ela gastou com a fantasia e demorou apenas algumas horas, mas ela não quis ouvir a razão. Agora, um mês depois, ela ainda está mal-humorada e principalmente me ignorando. Minha ex-mulher me disse que eu a fiz perder e ela trabalha tanto que perdeu muitas coisas com seus amigos e eu poderia ter deixado ela ficar com isso. Mas no final do dia eu economizei $80 para ela. Eu apenas tentando ensinar minha filha a ser responsável com o dinheiro, ela poderia ter conseguido uma fantasia barata, especialmente porque ela só usaria por algumas horas. Sou um idiota por isso. Sou idiota por cancelar os planos de ação de graças depois que meus pais chamaram o bebê do meu irmão de primeiro neto. Eu estou com minha esposa há 8 anos, mas estamos casados há 5. Ela era mãe solteira de 3 filhos quando começamos a namorar. Ela tinha 2 filhas, agora com 10 e 12 anos, e um filho, agora com 16 anos. Eu vi essas crianças crescerem, li as histórias para dormir, tomei banho, os primeiros dias de escola, reuniões de pais, tudo isso. Eu os considero meus filhos, e eles me chamam de mãe há quase 6 anos. Meu irmão Ivan acabou de ter uma menina com sua noiva Sara. Eu amo minha sobrinha e meus filhos adoram o primo. Meus filhos são os únicos netos do meu lado da família desde que Ava e eu ficamos juntos, e nunca houve um momento em que os filhos e minha esposa foram tratados como se não pertencessem. Meu irmão é tio deles, minha mãe e meu pai são seus avós e pais. As crianças veem minha família como sua família e sempre pensei que minha família sentia o mesmo por eles. As crianças e eu estávamos na casa do meu irmão apenas curtindo, e meus pais acabaram aparecendo com presentes para minha sobrinha. Ivan riu quando viu os brinquedos e disse a nossos pais que eles iriam acabar estragando ela. Minha mãe disse que, como minha sobrinha é a primeira neta, é claro que eles têm que mimá-la. Meus filhos estavam sentados na sala com todos nós e minha filha mais nova pareceu magoada quando percebeu o que minha mãe disse. Meu filho e meu filho de 12 anos não reagiram totalmente a isso, mas percebi que incomodava os dois também. Sara falou e disse: você quer dizer primeiro neto, não primeiro neto. Meu pai balançou a cabeça e respondeu que minha sobrinha era a primeira neta deles. Eu não queria que meus filhos continuassem sentados lá ouvindo aquilo, então entreguei minhas chaves ao meu filho e disse a ele para esperar no carro com suas irmãs. Quando eles se foram, perguntei a meus pais por que diabos eles diziam que meus filhos não eram netos deles, e minha mãe disse que eles não podiam ser netos porque não eram realmente meus filhos. Minha esposa e eu íamos receber o Dia de Ação de Graças em nossa casa este ano, mas eu disse a meus pais que, se eles não vissem meus filhos como sua família, eles poderiam simplesmente oferecer uma refeição em sua própria casa com seus verdadeiros família enquanto eu passava as férias com a minha. Saí antes que eles pudessem dizer qualquer outra coisa para mim, e minha esposa e eu reiteramos aos filhos que eles sempre serão meus filhos e eu sempre serei a outra mãe deles, independentemente de nosso DNA. Saí antes que eles pudessem dizer qualquer outra coisa para mim, e minha esposa e eu reiteramos aos filhos que eles sempre serão meus filhos e eu sempre serei a outra mãe deles, independentemente de nosso DNA. Sou um idiota por isso. Obrigado por assistir. Resolvi testar colocar os relatos que são feitos por mulheres com uma voz feminina. O que você achou? Sou idiota por isso. Deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários e fique com o momento satisfatório que foi matar a radiância. Até mais.